Procuradora-Geral da República envia ao Supremo parecer favorável à suspensão da venda da chamada pílula do câncer. Raquel Dodge reforça que a lei aprovada libera a distribuição e a venda de um produto que ainda não tem amparo científico. O horário de verão começa neste fim de semana. Final de tarde dá para curtir um parque, né? Dá para correr, é bacana. Como os eleitores com restrição de mobilidade tiveram acesso garantido aos locais de votação no último pleito? Quem tem dificuldades de locomoção contou com rampas de acesso. E os direitos ambientais garantidos pela Carta Magna na série sobre os 30 anos da Constituição. Se observarmos na Constituição, veremos que o meio ambiente está contemplado em diversos dispositivos constitucionais. Olá, boa noite. Domingo começa o horário de verão. Todo mundo tem que adiantar o relógio em 1 hora. Será que o brasileiro já está preparado para o horário de verão? Tem que estar, né? Meio obrigatório, mas tem que estar preparado. O horário de verão é um assunto que sempre divide opiniões. 5 da manhã eu tô na parada, então é meio perigoso. Final de tarde dá para curtir um parque, né? Dá para correr, é bacana. Esse ano, os moradores dos estados do Norte e do Nordeste não terão que se preocupar em adiantar o relógio. Mas o restante do país terá que reduzir o consumo de energia. Em 2012, a economia de energia no país, com o horário de verão, foi de 2.555 megawatts, o que equivale a 160 milhões de reais. Nos anos seguintes, a conta oscilou e em 2016 o consumo de eletricidade foi reduzido em 2.185 megawatts, equivalente a 147 milhões e meio de reais. Ele é antigo, foi instituído em 1931 pelo governo de Getúlio Vargas. E via de regra, começa no terceiro domingo de outubro e termina no terceiro domingo de fevereiro. Mas, como este é um ano eleitoral, o início do horário de verão foi alterado para o dia 4 de novembro. A colocação desse horário poderia prejudicar o processo eleitoral, poderia gerar confusões quanto a comparecimento ou não de eleitores às sessões eleitorais, poderia gerar problemas ao próprio processo, né, democrático que foi realizado. Então, esse horário de verão do ano de 2018 foi reduzido. Também se cogitou adiar o início do horário de verão para o dia 18 de novembro, uma semana depois da última etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para não confundir os estudantes. Mas a ideia não foi adiante. Portanto, os estudantes que irão fazer a prova no próximo domingo devem ficar atentos ao fechamento dos portões. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer a favor da ação de inconstitucionalidade contra a lei que autoriza a venda da chamada pílula do câncer. Aprovada pelo Congresso Nacional, a medida liberou a distribuição do produto, mesmo sem comprovação científica. Para o Ministério Público Federal, o Congresso não pode passar por cima do parecer técnico da Anvisa, que ainda não reconhece a pílula do câncer como medicamento. Raquel Dodge reforça que a lei aprovada libera a distribuição e a venda de um produto que ainda não tem amparo científico. E isso é uma ameaça à saúde pública. A pílula foi desenvolvida em 2015 no Brasil com a promessa de reduzir e até curar o câncer. Porém, estudos mostram que os pacientes tratados com a fórmula não tiveram benefícios significativos. Você já ouviu falar em nomofobia? É mais uma doença do século XXI que você pode ter e nem sabe. Nomofobia é a fobia, medo de ficar sem o celular. O Brasil é o 4º país mais conectado do mundo em números de usuários na internet. Dia e noite estamos conectados a dispositivos digitais diversos. O principal deles é o smartphone. Bem, a gente já acorda com o celular, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é olhar as notícias no celular, olhar todas as informações das nossas redes sociais e responder todas as mensagens. Mas o que as pesquisas mostram é que o uso de dispositivos digitais vai muito além disso. Segundo um estudo conduzido pela Motorola em parceria com uma pesquisadora da Universidade Harvard, publicado em 13 de fevereiro deste ano, apontou que 53% dos jovens consideram o smartphone como seu melhor amigo.
Um outro estudo de 2015 da consultoria do Yahoo apontou que existem 280 milhões de viciados em aplicativos para celular no mundo. As pessoas que foram classificadas como dependentes chegam a abrir um aplicativo mais de 60 vezes por dia. A recomendação da Associação de Pediatria é de 0 horas de tela até 2 anos de idade, e aí vai ganhando 1 hora, 2 horas, conforme as idades vão avançando, mas mesmo para nós adultos, né? É importante ter uma dosagem de horas de tela, mas é muito delicado, porque a gente usa tanto a internet e o celular no dia a dia, que não é só o número de horas da tela que vai dizer se é um uso saudável ou não. Na internet, tudo parece legal, né? As pessoas vivem sorrindo, comendo em bons restaurantes, viajando, vestindo boas roupas. Mas a realidade é um pouco diferente. O problema é que as pessoas confundem a vida real com o mundo virtual, levando a uma dependência digital. E especialistas já deram um nome. Você sabe o que é nomofobia? Não. A abreviação da No Mobile Phobia, que seria a fobia do não uso do celular. Ansiedade, perda de contato social, preocupação excessiva com o sinal de internet ou a bateria do celular já são alguns dos sintomas percebidos na nomofobia e que podem causar até depressão. A gente observa claramente o quanto a postura de olhar para baixo, né, que o celular, as tecnologias têm nos imposto, com quanto ela também está associado a padrões de ansiedade e de tristeza. É muito comum, né, na tristeza você olhar para baixo, ficar, né, com essa postura de cabeça fletida. Para os que reconhecem a dependência, já é possível buscar auxílio. A SaferNet Brasil tem um canal de ajuda, que é canaldeajuda.org.br, que está aberto para pais, mães, educadores, mas para os próprios adolescentes, para adultos também, que se sintam com uma dificuldade de dosar esse uso da internet, podem pedir apoio para uma equipe de psicologia especializada nesses temas, que online, inclusive, consegue dar algumas orientações e, se for o caso, encaminhar para um atendimento presencial. No Rio Grande do Sul, a Justiça suspendeu provisoriamente os efeitos de um decreto do governo estadual que extinguiu a Fundação de Zoobotânica. A determinação é do desembargador Sérgio Luiz Grace Beck. Na decisão, o magistrado citou que há um pedido do Ministério Público para que o governo apresente um plano de extinção da fundação que garanta a continuidade das atividades do Jardim Botânico e do Museu de Ciências Naturais, em trâmite na Justiça Estadual. Até que o julgamento seja concluído, o decreto fica suspenso, sob pena de multa diária de R$ 5.000. E no próximo bloco, na última reportagem da série especial sobre os 30 anos da Constituição e os direitos ambientais. Hoje, em meia geração, a gente percebe a mudança do clima, o aquecimento e os problemas que isso traz. A Carta Magna de 88 foi a primeira das constituições a tratar diretamente do meio ambiente. Na última reportagem da série sobre os 30 anos da Constituição Federal, você vai ver que a legislação ambiental avançou muito durante esses anos. As florestas naturais correspondem a cerca de 61% do território brasileiro. Temos 6 tipos de biomas com diferentes características. Destaque para a Amazônia, que ocupa mais de 350 milhões de hectares. O Cerrado, com aproximadamente 66 milhões, e a Caatinga, com quase 47 milhões. A Constituição de 1988 foi a primeira a trazer como dever de todos a proteção dessas áreas. A preservação do meio ambiente, ela perpassa toda a vida nacional. A saúde, né, a liberdade, o desenvolvimento, né? E se observarmos na Constituição, veremos que o meio ambiente está contemplado em diversos dispositivos constitucionais. Nos últimos 30 anos, o país também avançou na legislação ambiental para reduzir ao máximo as consequências de ações devastadoras. E muitas dessas leis são consideradas as mais completas e avançadas do mundo.
O Código Florestal é a lei mais rigorosa do mundo em matéria de proteção de vegetação. Nenhum país do mundo restringe o uso da propriedade em até 80%, que é o que acontece na Amazônia. A nossa legislação de proteção de nascente dentro do Código é a norma mais restritiva do mundo. Tem o programa de recuperação ambiental. Tudo é registrado por imagem satélite. A garantia dessas normas é fundamental, ainda mais no momento em que o mundo acende um sinal vermelho e põe em alerta todos os países. O Brasil é considerado a maior potência hídrica do planeta. E ao olhar para essa imensidão, a gente nem pensa que um dia a água pode acabar. Desde 2014, o país passou a se deparar com a crise hídrica. Níveis baixos nos reservatórios, que levou inclusive a capital federal a viver 1 ano e 5 meses de racionamento. E esse é apenas um dos desafios que nos aguarda. Hoje, meia geração, a gente percebe a mudança do clima, o aquecimento e os problemas que isso traz, e nós temos que agir de uma forma bastante urgente, não temos tempo de perder. Já que a responsabilidade da preservação ambiental, segundo a Constituição Cidadã, envolve a todos, setor público, privado, eu e você, somos chamados a mudar de atitude para garantir que as futuras gerações contem com um Brasil ecologicamente equilibrado. Você viu aí a última reportagem especial sobre os 30 anos da Constituição Federal. E a repórter Viviane Novaes, que também participou da feitura dessa série, que contou um pouco das conquistas da Carta Magna de 88, conversou com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, sobre os julgamentos no Supremo Tribunal Federal e os mecanismos de controles constitucionais. Para comemorar os 30 anos da Constituição, o Supremo Tribunal Federal organizou esta exposição aqui no tapete vermelho, que tem os 8 livros das Constituições brasileiras. Karina, na série de reportagens, a gente mostrou as inovações que a Constituição de 88 trouxe. Agora, em termos de controle de constitucionalidade das leis, o que ela tem de novo? Antes da Constituição de 88, Viviane, nós tínhamos apenas a ação direta de inconstitucionalidade. E com o texto constitucional, a grande inovação foi a chamada ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que serve justamente para atacar um ato normativo ou uma legislação federal, estadual, municipal, anterior ou posterior à Constituição, que não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação, ela começa e termina só aqui no Supremo, são as chamadas ações originárias da Suprema Corte. Mas além da ADPF, a Constituição de 88 trouxe também a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, em que se busca no Poder Legislativo suprir uma lacuna da legislação em razão de um não fazer da autoridade pública, para que o Judiciário possa estabelecer que aqueles direitos que foram determinados na Constituição possam ser exercidos. Ao lado da ADO, um remédio constitucional chamado mandado de injunção, que tem esse mesmo propósito. Só que aí pode ser apresentado por outras pessoas, pelos cidadãos, pode chegar a busca aqui no Supremo Tribunal Federal. E ainda, com a emenda constitucional número 3, surgiu a chamada ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade. Havendo controvérsia judicial, decisões judiciais divergentes, uma entende que ela é constitucional, o outro juiz entende que é inconstitucional, chega a ADC aqui no Supremo e diz assim: Supremo, essa lei é constitucional ou inconstitucional? Esse é o objeto da ADC. Não para por aí. Com a emenda 45 surgiu ainda a possibilidade do Supremo, e é só aqui no Supremo, a edição das chamadas súmulas vinculantes. Verbetes que acabam trazendo um entendimento da Suprema Corte sobre um determinado assunto e que vai vincular toda a administração pública, seja no âmbito federal, estadual, municipal, vincula todas as áreas da administração pública e todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Agora, durante esses 30 anos da Constituição, o Supremo Tribunal Federal julgou vários temas. Você poderia citar alguns de maior repercussão? Sem dúvida, são vários, não é, Viviane? Mas em 2008, o Supremo foi instado a se manifestar sobre a legalidade da Lei da Biossegurança, que tratava da possibilidade da utilização de células-tronco para pesquisa na busca de cura para determinadas doenças. A constitucionalidade foi confirmada, entendeu-se o Supremo que havia uma compatibilidade com o texto da Constituição, já que também havia um fim altruísta naquela legislação criada. Em 2015, os ministros se debruçaram sobre uma arguição de inconstitucionalidade, ou melhor, de não recepção,
da lei do impeachment. A mesma lei que foi aplicada no caso do ex-presidente Fernando Collor foi questionada quando do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Mais uma vez, os ministros entenderam que aquela legislação anterior a 1988 era compatível também com o texto constitucional e foi aplicado o processo da forma como prevista a lei. Próxima semana é a Semana Nacional de Conciliação na Justiça. E a gente fez uma reportagem sobre esse assunto. Vamos ver. Os juízes recebem inúmeras ações todos os dias e trabalham para acelerar os julgamentos e, assim, desafogar a justiça. Mas muitos desses casos podem ser resolvidos fora dos tribunais por meio da conciliação. O método é simples. As duas partes ficam frente a frente. O conciliador acompanha a conversa para intermediar o possível acordo. Há 13 anos, os tribunais concentram esforços para estimular esta forma de resolução de conflitos. Desde 2006, o Conselho Nacional de Justiça promove a Semana Nacional da Conciliação. A deste ano vai começar na próxima segunda-feira. A iniciativa vai contar com palestras, ações de cidadania, casamento comunitário e além, é claro, das audiências de conciliação agendadas em todo o país. Vários tipos de conflitos podem ser resolvidos por meio da conciliação, como, por exemplo, pensão alimentícia, guarda dos filhos e acidentes de trânsito. Este ano, a expectativa é superar os números de 2017, quando foram solucionados mais de 3.700.000 casos por meio de acordo. Karina, que tipo de conflito pode ser resolvido aí na Semana de Conciliação? É essa Semana Nacional de Conciliação que vem sendo implementada pelo CNJ, como a gente viu na reportagem, desde 2006, então 13 anos desse trabalho, são processos, são conflitos que já ingressaram na Justiça, seja no Tribunal de Justiça, nos Tribunais do Trabalho, nos Tribunais Federais e que podem sofrer algum tipo de composição para resolver aquela lide que foi implementada no processo judicial. Mas é importante, Viviane, que a gente lembre a todos que conciliar sempre é um caminho muito melhor do que judicializar esses conflitos. Então, sempre é tempo de conciliar, sempre é tempo de se alcançar a paz social. É bom para todo mundo, para todo cidadão e também é bom para a justiça, né? Que não fica com processos aí se estendendo por muitos anos e encarecendo, né? Exatamente. E ainda aqueles processos que não foram judicializados, aqueles conflitos que ainda estão na fase extrajudicial, que a gente fala, é possível que cada interessado, quaisquer uma das partes, procure um conciliador perante a justiça para que busque uma composição amigável sem ter que entrar com o processo na justiça. Como eu disse, conciliar sempre é melhor. Ok, Karina, muito obrigada. Eu agradeço. Voltamos agora ao estúdio. E daqui a pouco, o trabalho da Justiça Eleitoral para que os eleitores com deficiência pudessem votar. Aperte confirma ou corrige. Votar é um direito de todos os brasileiros que têm mais de 16 anos. Por isso, a Justiça Eleitoral trabalhou durante as eleições para facilitar o exercício do voto das pessoas com deficiência. Mais do que um exercício de cidadania, foi um ato de superação. Em vez de passar o domingo em casa, o procurador federal Arivaldo Guimarães fez questão de votar. O equipamento de respiração e a cadeira de rodas ajudam a superar os obstáculos neurológicos impostos pela doença degenerativa. Mas a ajuda mais importante é da esposa, com quem compartilha ideias e opiniões sobre política na hora do jantar. Conversamos e ele faz questão de opinar sobre tudo. E tem acompanhado os debates, pede para assistir. Arivaldo chegou acompanhado também pelo enfermeiro e pelo Ozzy, o mascote da família. Com as mãos da esposa, ele digitou os números dos candidatos. A esclerose lateral amiotrófica afeta o sistema nervoso e provoca paralisia progressiva e irreversível. Os tratamentos têm a função de adiar o surgimento dos sintomas e preservar a qualidade de vida. Para isso, é fundamental manter a mente e o corpo ativos. Fornecer condições de voto a cidadãos como Arivaldo é uma missão desempenhada com seriedade pela Justiça Eleitoral. No segundo turno, 45.621 sessões foram adaptadas para receber 940 mil eleitores com algum tipo de limitação.
Quem tem dificuldades de locomoção contou com rampas de acesso. Além do teclado em braille, os deficientes visuais também contaram com orientação por áudio. Aperte confirma ou corrige. Acessar a cabine de votação com o auxílio de uma pessoa de confiança foi um procedimento adotado em todo o país. Servidores da Justiça Eleitoral e integrantes da mesa receptora de votos passaram por treinamentos específicos para essas situações. Para o eleitor, fica a sensação de dever cumprido. E para quem o acompanha, o sentimento de orgulho. Ele é um exemplo, eu fico até emocionada, eu não gosto de falar, de superação. Eu não sei se eu teria essa força toda. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul lançou uma exposição com obras de pacientes do Instituto Psiquiátrico Forense de Porto Alegre. A mostra Olhares, Memórias e Caminhos, Retratos e Autorretratos no Manicômio Judiciário chama a atenção para um novo olhar sobre os cuidados da saúde mental. Aos poucos, devagarinho, os artistas foram chegando. E do subconsciente deles, também aos poucos, emoções deram origem às obras. A máscara é esse símbolo ontológico, né, das cavernas, né? É a persona, é aquele outro eu que eu tenho dentro, né? São as minhas outras imagens de mim mesmo, né? Então isso para a saúde mental é uma coisa incrível, né? A pintura, a integração com o lado de fora da instituição, a possibilidade de se expressar, representam um voto de confiança, um recomeço para eles. Levar a exposição pessoalmente saindo do Instituto tem sido uma atividade recorrente do projeto Arte e Inclusão. Esta já é a 10ª universidade a receber as obras e os artistas. Na apresentação, alguns dos artistas do IPF discursaram em outras línguas, como inglês e alemão, e com a tradução simultânea dos colegas. For believing in our successful journey. Obrigado vocês por acreditar em nossa jornada. A ressocialização das pessoas é uma das ações que a arte consegue proporcionar, um dos efeitos da arte na vida das pessoas, né? E esse projeto do Arte e Inclusão, ele tem justamente essa missão, né? E cumpre muito bem com ela, de trazer de volta para essas pessoas a humanidade que muitas vezes foi tomada. Para esta família, as exposições se tornaram mais uma oportunidade de estarem juntos. Dona Maria Aparecida sempre vem prestigiar o filho, Paulo, de 26 anos, que está em tratamento no IPF. Participo e trago a filha dele para ver ele. E hoje deu a causa que trouxe as outras 3 sobrinhas dele para ver, né? Estou muito feliz, sim, com o trabalho dele, com o esforço. Eu me sinto sem palavras, não tenho palavras o que dizer, né? Muita saudade que eu sinto e na hora que eu vejo, eu me emociono, né? O projeto tem trazido resultados concretos. Além das oficinas de arte, os pacientes psiquiátricos têm frequentado as aulas ministradas por essa professora do Instituto Forense. É uma classe de educação formal, mas não é só isso que acontece lá, né? É um espaço de promoção de saúde, sem dúvida nenhuma é isso, mas mesmo assim a gente obtém resultados formais, como aprovação, né, em provas, exames nacionais. A gente já teve quem concluiu o ensino médio através do Enem. É uma oportunidade para mim também aprender, né? A gente não coloca regras, estamos todos juntos, né? Uma sala de ensino globalizado e todo mundo dá o que tem. E vamos às últimas notícias, é hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça e vai falar conosco é a repórter Carla Lucena. Boa noite, Carla. Conta pra gente quais são as últimas notícias. Olá, Érica. Boa noite para você. Boa noite a todos. Vamos começar o giro de hoje falando que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, rejeitou o mandado de segurança e manteve afastada das funções a desembargadora do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, Tânia Garcia de Freitas Borges. Ela responde a um processo disciplinar aberto pelo Conselho Nacional de Justiça para apurar indícios de prática ilegal de influência de juízes
o diretor de estabelecimento penal e servidores da administração penitenciária. Ela queria agilizar a transferência do filho dela, Breno Borges, que estava preso, para a internação provisória em uma clínica. Segundo o ministro, não cabe ao Supremo reexaminar os fatos narrados no procedimento que abriu esse processo administrativo e nem o afastamento da desembargadora. E o plenário do STF vai julgar uma ação proposta pela Confederação Nacional da Indústria. A CNI questiona a lei federal que trata da cobrança de pedágio obrigatório no transporte rodoviário de carga. A Confederação argumenta que a obrigação de pagar o vale-pedágio, segundo a norma, é do proprietário originário da carga, no caso, então, o contratante do serviço. Se essa lei ela for descumprida, está previsto o pagamento de multa, que pode chegar a R$ 10.500, além do pagamento de indenização. A CNI alega que essa determinação viola os princípios da proporcionalidade e da igualdade. A ministra Carmen Lúcia é a relatora dessa ação no STF e ainda não há uma data para o julgamento deste caso. E a gente termina o giro de hoje com uma notícia do Rio Grande do Sul. O TJ do Estado determinou a apreensão dos passaportes do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e do irmão dele, Roberto Moreira. Em 2015, os irmãos e uma empresa de construção foram condenados por construir ilegalmente um trapiche com plataforma de pesca e atracadouro na orla do Lago Guaíba, na capital Porto Alegre. Esse local é uma área de preservação ambiental. O valor das multas e da indenização é de R$ 8,5 milhões de reais. O Giro de hoje fica por aqui. Se você aí de casa quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. E agora segue com você aí no estúdio, Érica. Obrigada, Carla. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana e até segunda-feira.